Olá, estudante! Nós estamos na segunda aula de português do terceiro bimestre. Eu sou Márcia e hoje nós vamos falar do gênero textual entrevista. Coincidentemente, eu acabei de assistir uma entrevista com o jornalista Roberto Cabrini e ele não tem nenhuma piedade do entrevistador dele. É bem interessante o jeito que ele entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com a função geralmente informativa. Ela é veiculada principalmente pelos meios de comunicação, jornais, entrevistas, internet, televisão, rádio, entre outros, né? Tem diversos tipos de entrevista, dependente do que a gente quer como intenção. Nós temos, então, uma entrevista jornalística, uma entrevista de emprego, uma entrevista psicológica, entrevista social e etc. e tal. E elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Então, trata-se de um texto marcado pela oralidade. Geralmente, as entrevistas são feitas oralmente, verbalmente, né? E elas são gravadas e, posteriormente, o jornalista, se ele trabalha num jornal impresso, ele precisa reescrever o que foi dito, né? Tem o entrevistador, que é o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, que é a pessoa que responde as perguntas, né? A função social da entrevista é a difusão do conhecimento, também uma formação de opinião e um posicionamento crítico da sociedade, porque é através dessas entrevistas que se tem esse debate sobre o tema que é feito na entrevista. E o discurso, então, discurso direto é a principal característica. Então, as palavras proferidas pelo entrevistado e pelo entrevistador, eles são transcritas de maneira fidedigna. Se for uma entrevista gravada por vídeo, a gente vai estar sabendo tudo que é falado, né? E na entrevista existe várias marcas da oralidade, por exemplo, né, né? Ó, tá vendo? São marcas da oralidade. E são também, pode ser feitas observações, geralmente entre parênteses. Por exemplo, eles estavam muito nervosos, entre parênteses, né? E também pode ter coisas que aconteceram, por exemplo, risos. Mas a gente pode ver que existe um certo formalismo nessas entrevistas, porque a linguagem utilizada, tanto pelo entrevistador quanto pelo entrevistado, precisa ter um discurso coerente. Então, quais são as características da entrevista? Textos informativos ou opinativos, a presença do entrevistador e do entrevistado, uma linguagem dialógica e oral, para daqui para de lá, né? Marca pelo discurso direto e da subjetividade e mescla da linguagem formal e informal. O que precisa ter para uma boa entrevista? Primeiro, a escolha do tema, a elaboração de um roteiro, um título com criatividade para fazer com que o leitor tenha interesse em ver aquela entrevista e, principalmente, a revisão, para que não haja erros ortográficos ou de pontuação, enfim. Bom, muito obrigada por assistir, capriche nas atividades, quero ver entrevistas maravilhosas e a gente se vê na próxima aula.